Boa tarde a você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo portal DC+, e pelo jornal Diário dos Campos. Hoje nós conversaremos um pouquinho com o Leonardo de Carvalho Leal e a Maiara Stelli, o casal pontagrossense de 22 anos que nesse domingo se revelou o fundador do projeto Sleeping Giants Brasil, um site que combate tenta desmonetizar os veículos que propagam fake news. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Maiara. Obrigada por aceitar conversar conosco. Então, eu queria que vocês começassem... Boa tarde, obrigada por esse espaço. Então, eu queria que vocês começassem explicando, de uma forma breve, como que funciona o Sleeping Giants Brasil. Bom, primeiramente, boa tarde, né? O Sleeping Giants Brasil é um perfil que ele começou no Twitter há 7 meses atrás. Ele foi criado em Ponta Grossa, na minha casa, né? Eu e a Mai criamos. É um perfil que ele busca desincentivar a produção de desinformação e discurso de ódio na internet. E a gente acredita que o melhor jeito de desestimular isso é cortando o dinheiro de quem ganha dinheiro pagando essas ideias. Então, a gente vai atrás de sites informativos e procura as empresas que estão anunciando nesses sites, que elas não estão sabendo que os seus anúncios, né, vão parar nesses sites com esse conteúdo duvidoso. Então, o nosso trabalho é basicamente alertar as empresas sobre a monetização desse conteúdo e que ele está contrário aos valores dela. E a empresa, ao ser alertada, ela geralmente agradece o trabalho e então vai retirando aos poucos, né, com esse trabalho de formiguinha, uma empresa atrás da outra, o dinheiro do site desinformativo. O que acontece é que antes, quando você queria vender um produto ou um serviço, você tinha uma negociação direta com o veículo que ia divulgar essa sua publicidade. E hoje em dia as empresas apostam em gigantes da internet, como a Google, por exemplo, para que ela faça a distribuição da publicidade de maneira automática. Então, às vezes as empresas nem sabem onde estão investindo o dinheiro da publicidade, e é aí que o Sleeping Giants atua. Nós perguntamos às empresas se elas querem continuar monetizando aquele tipo de conteúdo. Nós tiramos prints das empresas que estão no site que propaga fake news ou discursos de ódio e perguntamos a essa empresa se ela quer continuar investindo e colocando sua publicidade nesse tipo de site. A partir daí, é a escolha da empresa e ela escolhe se quer continuar monetizando a desinformação e o ódio ou se ela quer retirar o dinheiro desse site e enfraquecer a indústria desinformativa. E de que forma um casal aqui de Ponta Grossa, de 22 anos, que estuda direito, começou a desenvolver esse projeto? De que forma surgiu a ideia e como foi o envolvimento de vocês com ele? O projeto ele começou quando eu e a Mai estava estudando sobre o tema, né? A gente está fazendo direito na UEPG e a gente tem que entregar o trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC. E a gente estava estudando muito sobre esse tema, porque o TCC vai ser, né, não sei se ainda é, mas ele iria ser sobre fake news e discurso de ódio. E a gente estava procurando uma resposta, todo mundo sabia qual é o problema já estava público, estava muito bem identificado, mas a gente nunca tinha visto uma resposta. Então, quando a gente leu, né, a matéria do El País contando sobre o movimento que ao redor do mundo tinha quebrado a indústria informativa com apenas um Twitter, a gente sabia que era muito fácil de ser replicável, a gente sabia que o Brasil precisava disso, e no mesmo momento a gente criou, né, e ainda bem que a gente criou, porque depois de toda essa história a gente está aqui dando essa entrevista, o que é muito bom, porque com apenas um recurso, né, com um esforço coletivo, a gente conseguiu o apoio de 700 empresas e a desmonetização de mais de R$ 1,5 milhão que estavam indo para o bolso dos mentirosos. Bom, a Sleep Giants é uma organização internacional, né? Ela surgiu nos Estados Unidos, inclusive teve notoriedade quando derrubou o site do chefe de campanha do Donald Trump. Como que vocês tiveram essa relação com o site original, com o projeto inicial? Então, o que aconteceu foi que o Sleeping Giants atua de maneira anônima em 16 países e todos esses países estão de maneira anônima.
Então, quando a gente, menos os Estados Unidos que foi exposto, né, o perfil original. Então, quando a gente leu matéria sobre o Sleeping Giants americano, e as conquistas do Sleeping Giants ao redor do mundo, a gente teve a ideia de criar o perfil e aplicar esse mesmo método aqui no Brasil. A partir daí, no segundo dia de atuação do Twitter, a gente já tinha 20 mil seguidores, eu acredito, e o Matt Rivets, que é o fundador americano, entrou em contato com a gente, um pouco assustado com a repercussão do perfil, e ele queria saber mais sobre a gente, né? Por que a gente estava fazendo o perfil, por que a gente estava querendo replicar a ideia aqui no Brasil. E a partir do momento que a gente contou para ele nossas pretensões, que a gente queria levar o trabalho a sério mesmo, que a gente queria enfraquecer a indústria desinformativa, a indústria odiosa no país, ele autorizou e ele oficializou o perfil do Sleeping Giants Brasil criado por nós. Hoje em dia, o perfil brasileiro é o maior perfil, então a gente ultrapassou em seguidores os números americanos já. Ah, legal. E como que está sendo essa relação hoje? Qual que é a influência que o Sleep Giants Internacional tem aqui no projeto que vocês desenvolveram no Brasil? O Sleeping Giants, na verdade, ele é independente, né? A partir do dia em que o Matt oficializou o perfil no Brasil, nós começamos a tocar o perfil de maneira independente, até porque nós não falamos inglês, então a comunicação com o Matt é um pouco difícil, né? Por isso, mas a gente conversa de vez em quando. Ele deu algumas dicas logo no início, uma delas foi que o Sleeping Giants não era um movimento político partidário, que o ódio e a desinformação não são uma coisa política partidária, e que nem devem ser tratados como se fossem. E a segunda dica que ele deu, assim, principal, foi: não saiam do anonimato, permaneçam no anonimato o tempo que vocês conseguirem. E isso a gente tentou levar à risca, né? Nós tínhamos muito medo dessa exposição que a gente está sofrendo agora, e essa foi uma das poucas dicas que o Matt deu pra gente. Mas essa relação é mais independente, ele admira muito o nosso trabalho, a gente fica muito feliz com isso, e a gente espera que ele goste ainda mais. A gente pode se ajudar muito a partir de agora, né? Onde a gente pode mostrar o rosto e até se revelar para ele próprio, que nem conhecia a gente até esse momento. O Sleeping, ele funciona ao redor do mundo como uma célula anônima, né, independente. Então, o Matt só teve conhecimento, assim como todo mundo, com a matéria na Folha. E a gente também não conhece as outras células, a gente espera que elas continuem anônimas e que elas continuem em segurança. E por que vocês optaram em sair do anonimato nesse momento, indo justamente contra essa política aí da célula do projeto? Então, na verdade, não foi uma opção. A partir de agosto, o perfil foi vítima de um processo. Na verdade, o Jornal da Cidade Online, que é o primeiro site escolhido para a campanha de desmonetização do Sleeping Giants, processou o Twitter pedindo pela revelação das nossas identidades. O Twitter perdeu esse recurso e a juíza do caso disse que, mesmo que o Sleeping Giants não tenha cometido nenhuma ilegalidade, o Jornal da Cidade Online tem o direito de saber quem está por trás do perfil. Então, sabendo que a gente ia ter os nomes expostos para um site de fake news, nós decidimos mostrar os nossos rostos e dizer que somos pessoas comuns e não uma super organização, como as pessoas achavam que o Sleeping Giants era. Na verdade, somos duas pessoas normais, do Paraná, que criaram um perfil, que acharam uma ideia legal, replicaram de um método diferente, mas que funcionou aqui no Brasil, e fez toda a repercussão que deu, né? O Sleeping Giants hoje é um dos maiores movimentos contra a desinformação e o ódio na internet do mundo. A gente vê pelos comentários, pela repercussão mesmo desse anúncio, tanto no Facebook, em matérias do Facebook, quanto no Twitter, que há muitas pessoas que estão desacreditando o trabalho de vocês agora, justamente pela pouca idade, por serem ainda estudantes universitários,
focados na área de direito e não em áreas aí voltadas à informática ou ao próprio jornalismo. Essa revelação de identidade pode, de alguma forma, atrapalhar o trabalho de vocês daqui para frente? Não, o trabalho, ele utopicamente tem que ser anônimo por conta da questão da segurança, né? Mas a gente acredita que saindo do anonimato a gente tem os prós e tem os contras, né? Os contras são as ameaças, os ataques, as ferramentas que a gente combate diariamente, que é o de ódio, eu sei que não seriam utilizadas justamente contra a gente, mas a gente também tem os prós, né? Quem apoiou o movimento, mesmo com toda essa história, sempre falando que a gente era uma puta ONG, que a gente tinha dinheiro de X ou de Y, né? Quando a gente sai a público, mostra que a gente é do interior do Paraná, que somos pessoas comuns e que somos acadêmicos ainda, somos novos, né? A internet, na verdade, a gente acredita, inclusive, que ela foi feita para isso, né? Para a gente, lá da minha casa, de Ponta Grossa, criar um perfil no Twitter com a Mai, e hoje, 7 meses após, está com 570 mil seguidores, compartilhando, acompanhando, mesmo sem saber quem é, né? Só porque acredita no projeto, acredita na ideia, e hoje, saindo do anonimato, a gente também acredita que essas pessoas vão ser identificadas, né? Porque elas nunca foram anônimas, né? Quem cobra, quem dá curtida, quem dá comentário e até compartilha o Sleeping Giants, ele é o Sleeping Giants, né? O Sleeping Giants, a gente é o fundador, claro, a gente administra as páginas dos perfis, mas a gente não consegue ser um movimento. O movimento é feito de várias pessoas. Então, ao mesmo tempo, também as empresas que nos responderam, elas conseguem também ver que, na verdade, não tem ninguém, né? Que, na verdade, é uma ideia muito boa mesmo e que ela foi muito bem executada em coletividade de consumidores e que a gente, inclusive, consegue fazer mais, né? A partir de agora, a gente consegue conversar diretamente com as empresas, ter uma voz mais ativa nas plataformas mesmo, que a gente conhece os erros, né? A gente entrou um pouquinho nessa engrenagem da mídia programática, da publicidade, mesmo sendo o ramo do direito, a gente acredita que a gente se adaptou muito bem durante esse período e que essa, né, teoria conspiratória que dizem que a gente é X, é Y ou Z, é porque eles não acreditam que pessoas comuns ainda podem fazer grandes coisas. Então, é uma mensagem que a gente, inclusive, busca passar, que a gente não somos, né, grandes, somos pessoas comuns, e que a gente conseguiu, justamente porque a gente acreditou muito nessa ideia do esforço coletivo, defender a democracia, né, na qual a gente acredita e tenta estabilizar um pouquinho mais. A gente viu que nesse domingo aí, com o anúncio da identidade de vocês, houve um grande discurso, muitos ataques na internet, né? Tanto é que uma das tags que subiram no Twitter foi chamando vocês de laranjas, por exemplo, falando que vocês não seriam os fundadores da marca aqui no Brasil, ou até mesmo atacando pessoalmente. Quais que são os cuidados que vocês têm tomado, já tomavam antes e vão tomar a partir de agora? Vocês são de Ponta Grossa, mas, por exemplo, já não estão aqui na cidade, né? De que forma tentar se proteger agora desses ataques? Então, foi uma escolha difícil deixar a nossa casa e deixar os nossos familiares sabendo que eles estão vulneráveis a vários tipos de ataques e ameaças nas quais a gente está sofrendo também. Mas, assim, a gente tentou reforçar a segurança o máximo possível, tanto a segurança digital quanto a nossa segurança física, tanto que nós estamos longe, né, da nossa família, para que a gente garanta a segurança de todos eles, das pessoas que a gente ama aí na cidade, e a nossa própria segurança. Então, a gente está longe nesse momento, mas também está monitorando e acompanhando tudo que está acontecendo. Nós temos um coletivo de advogados que já está atuando no caso. O Sleeping Giants não fez nada sozinho até agora, é importante dizer isso. Nós contamos com a ajuda de muita gente. Desde o primeiro dia do perfil, a gente recebeu muito apoio. Então, a gente já está com os advogados tomando todas as medidas cabíveis. Até esse momento, até domingo, né, no caso, os ataques e as ameaças eram direcionados ao perfil do Sleeping Giants. Hoje a gente sabe que as ameaças e os ataques são direcionados a Maiara e Leonardo, e isso é um pouco difícil de digerir e continuar firme aqui, mas a gente sabe que o trabalho é muito importante, a gente acredita muito na causa, a gente quer estruturar o Sleeping Giants ainda mais, e a gente acredita que as medidas de segurança tomadas por nós foram o mínimo para garantir a segurança de todo mundo, e espero que todo mundo fique bem.
e seguro. Até porque a gente, né, a gente é novo, a gente acredita muito no projeto que a gente desenvolveu. A gente acredita que ninguém deve ser atacado porque faz um trabalho X ou Y. A gente criou um perfil no Twitter há 7, 8 meses atrás, era o Uber, a Mayara vendedora de maquiagem. São coisas que a gente foi se acostumando nesse passar desse tempo, mas é muito difícil, assim, pessoas ligarem na tua casa, te ameaçarem, jogarem no Twitter todos os seus dados, e é muito, 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 muito legal ver que a tua cidade te abraçou, assim, é muito importante para a gente ver que a repercussão em Ponta Grossa está muito positiva, a gente fica muito feliz das nossas origens, a gente podia ter guardado essas informações a qualquer momento, seja o sobrenome, seja a cidade, e a gente quis, seja até mesmo a faculdade, a gente quis a todo momento deixar claro que a gente é de Ponta Grossa, que a gente faz direito no RPG e, né, os nossos sobrenomes, quem somos, né? A gente não tem nada a esconder e a gente tenta, nesse momento, ser o mais transparente possível e é muito, muito bom ser abraçado pela cidade. Começando a falar um pouquinho mais agora do próprio projeto. Qual que é o interesse pessoal de vocês com o projeto? Há algum financiador? Como que vocês mantêm o projeto ativo? Então, até esse momento, ninguém financia o Sleeping Giants ainda. Nós pensamos em fazer uma estruturação nesse projeto. Nós acreditamos que o trabalho é muito grande para duas pessoas. A gente fica o tempo inteiro na internet consumindo conteúdos, às vezes nocivos, né? Então, a gente quer muito estruturar o Sleeping Giants. A gente quer uma equipe, mais instrumentos, digamos assim, investir em projetos que a gente tenha em mente. Então, a gente está pensando em lançar uma campanha de crowdfunding, né? Uma plataforma de arrecadação, onde os apoiadores possam fazer parte e financiar o Sleeping Giants, quem sabe. Mas até agora a gente não teve financiamento nenhum. A gente, inclusive, interrompeu os nossos trabalhos por conta da pandemia. Então, Leonardo e Mayara estão sobrevivendo com a ajuda do auxílio emergencial nesse momento. Eu até voltei a vender as maquiagens, os cosméticos que eu vendia, mas tava muito devagar, né? Até o momento que eu estava em Ponta Grossa, estava muito devagar por conta da pandemia. Mas a gente pensa sim em estruturar o projeto e a gente quer sim fazer isso. Esse é um dos prós de sair do anonimato, né? Poder realizar projetos que antes a gente não poderia, no caso. Mesmo sem recurso, a gente já chegou até aqui e a gente acredita que se a gente tiver um movimento autofinanciado por próprios consumidores, a gente consegue fazer muito mais, né? A gente já tem um belo trabalho, não precisávamos fazer nada mais, nem sair a público, mas isso demonstra quanto a gente acredita nesse projeto que a gente construiu de vida. Mais ou menos em julho foi publicada uma reportagem em uma agência de notícias que falava que eles entrevistaram vocês por meio do Twitter, né, por meio de mensagem direta no Twitter, e que o projeto afirmava ter 3 fundadores. O que aconteceu nesse período? Vocês tiveram 3 fundadores e um acabou saindo do projeto? Como que é esse esquema de organização de vocês mesmos, de quem participa ativamente do Sleep Giants Brasil? Tá, então, o que acontece é que o Sleeping Giants, na verdade, já teve 3, já teve 4, já teve 5, já teve 10. Hoje em dia, o Sleeping Giants tem mais pessoas, mais do que nós dois. Tem o coletivo de advogados, tem a galera que faz assessoria de imprensa, mas essas pessoas são ajudantes, as pessoas que são fundadoras do perfil são, e que administram diretamente, né? São 2. Isso, inclusive, está no processo do Twitter. Somente os nossos logins estão no Twitter do Sleeping Giants. Então, é mais ou menos isso, sabe? Nunca teve um número fechado de pessoas que estavam no Sleeping Giants. Até porque o trabalho é grande para 2 pessoas. Então, a gente já teve voluntários para fazer design, por exemplo, que participaram por certo tempo e depois saíram do projeto. A gente já teve publicitário que ajudou a gente a falar sobre mídia programática e participou por um tempo também e saiu do projeto. Mas hoje nós 2 somos administradores diretos do Twitter e do Instagram do Sleeping Giants. A gente administra e fundou o Sleeping Giants, mas como eu disse no início, isso é até uma questão, né, de não tentar individualizar o movimento, porque o movimento não é Léo e Mara,
O movimento é todo mundo que se engaja e tentar conciliar o dia a dia, né? E uns perdem 5 minutos no Twitter compartilhando, outros, né, mandam uma arte para a gente colaborando, e tem outros que tentam explicar sobre mídia programática, são coisas muito novas que a gente teve que ir se acostumando com o passar do tempo, né? A gente, obviamente, não sabe tudo, e a gente tenta a todo momento, né, ir se educando para tentar compreender um pouquinho mais sobre esse tema que é muito novo para todo mundo. Então, para nós é um pouquinho mais. Os sites que foram desmonetizados aí pelo Sleeping Giants Brasil durante esse tempo de projeto são principalmente de extrema direita. Isso acabou gerando algumas críticas dos internautas, falando aí que é uma patrulha ideológica. Vocês também têm como alvo os sites de extrema esquerda ou é mais voltado para esse posicionamento político? Então, infelizmente, a fake news e o discurso de ódio não é uma questão política, não deve ser tratada como se fosse. Nós temos a plena consciência de que esses instrumentos estão presentes em todos os espectros políticos, e o Sleeping Giants, quando ele vai escolher um canal de desmonetização, ele não olha se ele é esquerda, direita, centro. Nós não nos atemos a questões políticas. O que acontece é que o Sleeping Giants tem como principal alvo a desinformação e o ódio. E nesse momento, a extrema-direita se apoderou desses instrumentos num alcance muito maior. Uma das métricas que o Sleeping Giants utiliza para escolher um site para desmonetização é o alcance que aquele conteúdo tem. Então, quanto mais acessos, mais aquele jornal ganha, e mais ele ganha com desinformação. O Jornal da Cidade Online, que foi o primeiro site escolhido para desmonetização, tinha 40 milhões de acessos. Era um site que tem um grande alcance, e ele era o site mais compartilhado, de maior engajamento no Facebook, em relação a notícias sobre a pandemia do coronavírus. Então, eles tinham várias notícias desmentidas pela grande imprensa e com um alcance muito grande. Nós acreditamos que isso é muito prejudicial. Então, nesse momento, nós estamos focando em sites de grande alcance e em notícias que sejam desmentidas em relação à pandemia. São também um dos nossos alvos nesse momento, porque nós consideramos isso muito perigoso. Como o nosso trabalho de formiguinha, né, a gente já conseguiu apoio de 700 empresas em 8, vou fechar 8 meses daqui a pouquinho, a gente tem que informar as empresas diariamente, a gente consegue ter vários flancos abertos, né, porque para você desmonetizar e tirar muito dinheiro do site, do canal, enfim, de informativo, você tem que tirar várias empresas, né, você tem que alertar várias empresas. Então, até o momento, a gente já teve 3 campanhas né, contra sites. A gente também já derrubou 10 campanhas de arrecadações online antidemocráticas que violavam os termos de uso da plataforma que elas estavam inseridas, e são campanhas um pouco paralelo, né, porque o trabalho é literalmente formiguinha. Por exemplo, o perfil americano está há 4 anos desmonetizando o mesmo site, porque quando você tira uma, a gente tirou mais de 4 mil empresas, vai tirar uma, entra outra, e você vai avisando, né, a gente está aqui para informar, e a gente, né, como a gente tem pouco recurso, a gente vai seguir o dinheiro de onde ele vem mais. Infelizmente, nesse momento, ele vem mais da extrema-direita, mas não é o aspecto que a gente olha quando a gente vai desenvolver uma campanha. Quantos sites estão sendo avaliados hoje, no momento? E há algum de extrema esquerda que também é avaliado, ou até mesmo nessa avaliação entram apenas os sites de extrema direita? Não, não existe, né, uma lista colocando site extrema-direita, extrema-esquerda. O que acontece, como eu disse, né, é que infelizmente a extrema-direita tem muito mais alcance nesse momento. E a gente tem uma lista com os sites que a gente acompanha. Essa lista, ela chega até 200 sites, tem de todos os espectros políticos, e a gente coloca ela em prioridade em relação ao alcance, né? Todos eles têm muitas notícias informativas já desmentidas pela imprensa, pela academia, ou até pelo Poder Judiciário, e mesmo assim não foram retificadas, né? Aí que você faz um pouquinho a diferenciação entre um tribunal do cancelamento, que é quando um jornalista erra, que ele é humano, né? Tem uma frase que a gente utiliza muito no Sleeping Giants Brasil, que na internet nós somos humanos combatendo o robô,
Então, qualquer pessoa, né, está suscetível ao erro, só que você pode retificar o erro, ainda mais se um grande jornal desmentir, e também, né, tem a intenção de manter. A partir do momento que esse erro não foi retificado, faz 2 anos, 3 meses, 4 meses, né, então aí sim ele começa a querer virar um canal de informativo. Se você pega uma, duas, três, daqui a pouco já tem 5 matérias desmentidas, né, aí sim pode virar uma campanha dos Sleeping Giants contra um canal de informativo. Então, para evitar que erros eventuais sejam identificados como fake news, é feito esse acompanhamento mesmo do site, ver se há retificação do próprio veículo, de que forma é feita essa definição de fake news. Então, é importante mencionar que o Sleeping Giants, ele não diz o que é ou não fake news. Nós temos alguns métodos, né, algumas métricas para identificar o comportamento desinformativo de um site. Nós utilizamos a grande imprensa, né, que hoje em dia existem sites especializados e a grande imprensa também desmente notícias que foram consideradas identificadas como mentiras, né? Nós temos também a academia, então nós fazemos uso da academia para identificar esse comportamento desinformativo e também processos judiciais, que também existem vários sites condenados por emitir notícias falsas e discursos de ódio e preconceito contra minorias e pessoas. Hoje vocês possuem mais de 416 mil seguidores no Twitter e 179 mil no Instagram. Quais que são os outros resultados do projeto? Quantos sites vocês já avaliaram? Quantos já conseguiram aí ter um resultado? Quanto em dinheiro foi mexido durante esse tempo? Então, isso é um pouco difícil para nós, porque nós não conseguimos calcular em exatidão quanto foi retirado do discurso de ódio e da desinformação no Brasil desde que o Sleeping Giants chegou. Nós temos um cálculo de base estimado em coisas que a gente consegue identificar o valor, que é de mais de R$1,5 milhão retirado desses sites. A gente identificou, assim, das campanhas de arrecadação e do primeiro e do segundo site, que foram os que desligaram a plataforma de mídia programática. De anúncios, né? A plataforma do Google foi desligada. Então, desses sites a gente tem o cálculo e das plataformas das arrecadações derrubadas. Já em relação a cursos, contas retiradas, a gente não consegue estimar, e o próprio terceiro site, que não desligou a mídia programática, continua recebendo anúncio, mas que caiu bastante a arrecadação deles, a gente não consegue estimar. Mas o montante de R$1,5 milhão já é o bastante para a gente entender que o trabalho do Sleeping Giants é muito importante, que ele não pode parar e que a gente precisa continuar nessa luta por uma internet mais saudável. E demonstra a briga de Davi contra Golias, né? A gente está saindo com muito orgulho de Ponta Grossa para, né, desmontar uma rede que a gente já conseguiu, pelo menos, no mínimo, retirar R$1,5 milhão. Demonstra o como esse projeto precisa ser estruturado, precisa ser levado para frente. E vocês pretendem agora, vocês comentaram, por exemplo, do financiamento coletivo, né? Caso tenha esse financiamento ou caso não tenha, vocês pretendem continuar com o projeto? Ou talvez, ao invés de um financiamento coletivo, obter o financiamento de uma entidade, de uma instituição? Quais que são os planos daqui para frente? Os planos daqui para frente são de estruturação, né? Então, sim, nós estamos pensando em alternativas para esse financiamento. Por enquanto, a gente está pensando no crowdfunding, porque nós queremos, assim, ajudar o Sleeping Giants a crescer com os próprios apoiadores, né? Eu acredito que seja legal e as pessoas queriam contribuir. A gente recebe várias pessoas querendo contribuir com o projeto já. Então, nesse primeiro momento, nós pensamos numa plataforma de crowdfunding, mas os planos futuros são muito em relação a essa estruturação, assim, trazer mais gente para o Sleeping Giants, sabe? Formar uma equipe, um designer, um publicitário, um grupo que feche realmente e que ajude a gente a estruturar esse projeto do
do jeito que a gente quer que ele seja estruturado. Que a gente não fique passando perrengue, né? Porque a gente passou muito perrengue durante esse tempo, então várias histórias. Pelo trabalho de ser voluntário, a gente tem um certo nível de profissionalismo muito alto, então, né, quando você vai trabalhando no dia a dia, você fica ali, né, todo dia dá uma bola fora, um erro que, né, com a equipe que você pede não acontece, e que a gente acha que o Sleeping precisa muito dessa estruturação, né, de pessoas profissionais junto com a gente em suas áreas, né, a acadêmico de direito, a gente precisamos de publicitários, enfim, ferramentas também, né, é um trabalho que precisa de várias ferramentas, trabalha com internet, então precisa de bons equipamentos também. Tá certo, Maiara e Leonardo, muito obrigada pela participação de vocês e também pela disposição de conversar um pouquinho conosco aqui da cidade de vocês. Imagina, nós agradecemos o espaço cedido para a gente falar sobre o Sleeping Giants e o apoio de vocês e por essa conversa, esse espaço para nós aqui conversarmos com vocês. É muito importante esse momento que a gente está fora da nossa cidade, fora da nossa família, a gente ter esse espaço para conversar um pouquinho com o povo pontagrossense, o povo que a gente nasceu e viveu a vida inteira. Então é isso, muito obrigado, um beijão e um abraço e boa semana para vocês. Tá certo, muito obrigada novamente e obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista fica disponível no portal DC+, nas nossas redes sociais e você pode continuar acompanhando aí as principais notícias sobre essa e outras situações aqui dos Campos Gerais no nosso portal e no Jornal Diário dos Campos. Até a próxima!